Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus. Aqui quem vos fala é o presbítero Arisson, do canal Café e Bíblia. Meus amados, trazendo aqui mais um vídeo para todos vocês que são inscritos no nosso canal. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve aí embaixo, tá certo? Não esquece de deixar o seu joinha. E também, se você puder estar compartilhando os nossos vídeos, assim o YouTube também vai entender que você tem gostado do nosso material. Lembrando a todos os amados aqui que o intuito do nosso canal, do canal Café e Bíblia, é trazer tópicos importantes da lição da Escola Bíblica Dominical, trazida pela CPAD. Tá bom, amados? Hoje nós estamos com a lição de número 8, lição essa que fala acerca do transgênero, que tem por tema transgênero, que transrealidade é essa? Então iremos aqui abordar alguns tópicos, tá certo? Preparei um material aqui para trazer para vocês, também para os professores e também para os alunos da Escola Bíblica. Então, se você tem gostado dos nossos vídeos, nos ajuda aí compartilhando, tá certo? E comenta aí embaixo também nos comentários, tá bom? O que é que você está achando dessa lição? E comente acerca do tema, tá bom? Estamos com um tema muito importante, um tema muito propício para os dias atuais. Na lição anterior falamos sobre a desconstrução da feminilidade bíblica. E hoje nós iremos falar sobre transgênero. Tá bom, amados? Iremos aqui apresentar para vocês o textuário da lição, que está em Gênesis capítulo 2, versículo 24, que diz assim: Portanto, deixará o varão seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma só carne. Gênesis capítulo 2, versículo 24. Verdade prática. A sexualidade bíblica é heterossexual, biologicamente definida conforme o sexo divinamente criado. Então já podemos ver que não é só a Bíblia, a nossa carta magna, a nossa bússola, que vai enfatizar que a sexualidade bíblica é heterossexual, mas também a biologia. Então, biologicamente e biblicamente falando, nós sabemos que a sexualidade ela é heterossexual. Quando Deus criou o homem, Deus fez o homem macho. E quando Deus criou a mulher fêmea. Então nós sabemos aqui acerca desse tema. É um tema muito, podemos dizer assim, muito complexo e também bastante discutido nos dias atuais. E temos aqui os objetivos para você que é professor e também para você que está na classe da Escola Bíblica de Adultos. O objetivo da lição, primeiro, é explicar que o fenômeno da transgeneridade abarca as questões de identidade de gênero, as distinções também entre cisgênero e transgênero e a questão da sexualidade. Segundo objetivo da lição é reafirmar a visão bíblica a respeito do gênero. E o terceiro objetivo, o terceiro ponto aqui que a lição nos traz, o comentarista pastor Douglas Batista vai falar sobre elencar os efeitos da ideologia transgênica. Então, dentro desses tópicos, nós iremos abordar aqui, trazendo uma síntese. Não podemos aqui trazer um estudo aprofundado, pois assim ia durar cerca mais de 1h30. Então, o objetivo não é esse. O objetivo é trazer tópicos importantes da lição para que o professor ele venha trazer como um complemento, quando ele for ensinar na escola bíblica, e também para você, aluno, que já está querendo se antecipar dentro do assunto, você aprender um pouco aqui com a gente, tá certo? Então, primeiro aqui, compreendendo o pensamento da transgeneridade. Primeiro ponto, identidade de gênero. Segundo ponto, cisgênero
e transgênero. E o terceiro ponto, terceiro subtópico da lição, do primeiro tópico, vai falar sobre transgênero e sexualidade. Já o segundo tópico vai falar sobre reafirmando a visão bíblica de gênero. Reafirmando a visão bíblica de gênero. Então, iremos aqui ter uma visão panorâmica da Bíblia Sagrada acerca do gênero, tanto masculino como feminino. O primeiro subtópico vai nos trazer o seguinte, falando sobre a constituição biológica. O segundo ponto vai falar sobre a constituição moral. E o terceiro ponto, que é o terceiro subtópico, vai falar sobre a constituição da sexualidade. E por último, finalizando, o terceiro tópico da lição, vai falar sobre os efeitos da ideologia transgênero, que é o primeiro tópico, que é o primeiro ponto aqui na qual nós iremos falar sobre a depreciação da heterossexualidade. Segundo ponto, sobre a construção de narrativas. E o terceiro ponto, sobre a linguagem neutra. Tá bom, queridos? Então, iremos trazer aqui também algo mais, para complementar a lição de número 8, que será ministrada no dia 20 de agosto de 2023. Nós temos aqui, como já falei anteriormente, o comentarista da lição, pastor Douglas Batista. Já falamos sobre o texto áureo, também verdade e prática. Abordamos aqui também uns tópicos que será trazido nessa lição de número 8. E lembrando a todos que a leitura bíblica em classe está lá em Gênesis capítulo 2, versículo 7, do versículo 18 ao versículo 25. Então, já iniciando aqui a nossa lição, podemos ver o seguinte. Dentro da introdução, aqui o comentarista nos traz, vai nos dizer assim: biblicamente, os seres humanos possuem um sexo biologicamente determinado de conformação heterossexual. Está lá em Gênesis capítulo 2, versículo 24. E eu estarei lendo aqui com os irmãos, já para iniciarmos o nosso estudo, tá bom? Gênesis capítulo 2, versículo 24, que diz assim a palavra do Senhor: portanto, deixará o varão o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma só carne. E serão ambos uma só carne. Então, portanto, deixará o homem, ou varão, o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma só carne. Então, nós vemos aqui que, no entanto, a desconstrução dos valores e a revolução sexual apresentam novas formas de sexualidade, dentre elas a transgeneridade. Então, o que seria, ou o que é a transgeneridade? Nós vemos aqui que a palavra-chave está falando sobre transgênero, e nós iremos abordar aqui o significado desta palavra, que transgênero nada mais é que uma identidade pessoal e de gênero que não corresponde ao gênero que lhe foi atribuído com o seu sexo ao nascer. Então, toda aquela pessoa que se declara, que se titula transgênero, é uma pessoa que não aceita o seu sexo desde o seu nascimento. Pois bem, desde o seu sexo, quando ao nascer, essa pessoa ela se titula transgênero quando ela não quer reconhecer no sexo que ela veio, seja masculino ou seja feminino. Então nós vemos que, falando acerca da transgeneridade, nos traz o seguinte, que a transgeneridade é um transtorno de identidade de gênero. É aquela pessoa que nasce homem e quando ela cresce, ela se identifica ou se autotitula que não é homem, que não nasceu homem. E agora ela muda o seu gênero. Então ela tem pensamentos, tem ideias totalmente ao contrário
ao gênero a qual lhe foi atribuído por Deus, pois nós sabemos que tanto Deus, tanto a palavra de Deus, como falando biologicamente, quem nasce homem vai continuar sendo homem. E quem nasce mulher vai continuar sendo mulher. Por quê? Ninguém nasce neutro. Estamos vendo aí, nós vemos na aula anterior falando sobre o feminismo, sobre o ativismo do feminismo, e vemos acerca de algumas ideologias contrárias à Bíblia Sagrada, que vai implantar na cabeça de mulheres e de pessoas que a pessoa deve se intitular, a pessoa não deve aceitar aquilo que ela é. Então nós vemos aqui que muda totalmente a sua, podemos dizer assim, o seu gênero. Então, o que é que diz a transgeneridade? Só recapitulando aqui para você que é inscrito no nosso canal entender acerca do que nós iremos tratar e abordar nesta aula. Então, a transgeneridade é o transtorno de identidade de gênero. Então, são todas aquelas pessoas que não aceitam o gênero que foi lhe atribuído. Ao nascer, essa pessoa agora ela não aceita mais da forma que ela nasceu, da forma que ela veio ao mundo. Mas nós sabemos que Deus, ele nos constituiu. Deus, quando Deus fez o homem, quando Deus fez a mulher, voltando aqui para o Jardim do Éden, Deus, quando fez o homem, Deus soprou o sopro de Deus, o sopro do Espírito Santo na sua narina, o fôlego de vida, nas suas narinas, e assim Deus deu o fôlego de vida para o homem. Da costela do homem, Deus fez a mulher. Então, recapitulando, Deus ele fez macho e Deus ele fez fêmea. Então, nós sabemos que Deus dá atribuições para cada um. Deus deu atribuições aos homens e Deus também deu atribuições às mulheres. Recapitulando a aula anterior, nós vemos que Deus deu atribuições a mulheres que Deus não deu ao homem, que foi a dádiva da maternidade, a dádiva de ser esposa e também ser auxiliadora. Então, dentro da Bíblia Sagrada, dentro do contexto bíblico, nós sabemos que a mulher sempre foi honrada e sempre será honrada dentro das suas atribuições e ninguém pode mudar. Tá certo, amados? Isso aqui é uma leve introdução, uma pequena introdução para que nós venhamos entender acerca do assunto que será tratado hoje com vocês. Então, o primeiro tópico, antes de entrarmos no primeiro tópico, nós vamos ver aqui algumas definições. E eu preparei aqui para vocês, para trazer para vocês, falando acerca das palavras transgeneridade. Biblicamente, os seres humanos possuem um sexo biologicamente determinado, foi o que eu falei aqui anteriormente, de conformação heterossexual, que está lá em Gênesis capítulo 2, versículo 24. No entanto, a desconstrução dos valores e a revolução sexual apresentam novas formas de sexualidade, dentre elas a transgeneridade. Então nós vemos aqui que essa transgeneridade é uma desconstrução, faz parte dessa desconstrução de valores, principalmente valores bíblicos. Então nós vemos aqui que o transexualismo, antes de estarmos abordando esse tópico, eu queria deixar bem claro aqui que o nosso intuito aqui não é afrontar, não é denigrir, não é criticar a opção sexual de ninguém. O intuito aqui da nossa lição é apresentar a palavra de Deus, o que a Bíblia diz e também o que a biologia também fala acerca dos transgêneros, acerca da transgenerilidade, e ver o pecado a qual Deus ele abomina.
tá certo? Então nós não temos nada contra essas pessoas, nós amamos essas pessoas, oramos por elas, mas não podemos concordar com a prática do pecado. Se a Bíblia diz que é pecado, nós temos que pregar a verdade, falar a palavra da verdade. Então não podemos renunciar à nossa fé, tá certo? Então o intuito dessa lição é trazer aqui o que está acontecendo nos dias atuais e precisamos nós que somos cristãos abrir os nossos olhos. Não podemos ser omissos, não podemos deixar de pregar a palavra do Senhor da maneira que ela é. Então, esclarecendo, abrindo os olhos da igreja e também daquelas pessoas que se sentem, muitas das vezes, enveredadas por esse caminho. E nós estamos aqui com o intuito de mostrar a verdade através da palavra do Senhor. Então, o transexualismo, também conhecido como transgeneridade, considerado como transtorno de identidade de gênero ou disforia de gênero, é um sentimento, preste bem atenção. Então, a transgeneridade, que é um transtorno de identidade de gênero, e também é a disforia de gênero, é um sentimento de que seu gênero biológico, genético, fisiológico não corresponde ao gênero com o qual a pessoa se identifica ou se percebe, né? Esse é um comentário do pastor Douglas Batista, comentarista dessa lição. Então, resumindo aqui, nós vemos que todo esse tipo, né, de ideologia, de transgeneridade, de transexualismo, desse transtorno de identidade, né, todas essas ideias, esses comportamentos, nós vemos que é apenas um sentimento. Então essa pessoa começa a sentir que seu gênero, que essa pessoa não nasceu dessa forma. E agora ela começa a mudar, ela começa a criar transtorno dentro desse gênero, né? Dentro dessa identidade de gênero, podemos dizer assim. Então, biologicamente, geneticamente e fisiologicamente não corresponde ao gênero a qual a pessoa se identifica ou percebe. Então, vou citar um exemplo aqui. Se essa pessoa é mulher e amanhã ela acordar com o sentimento de dizer: eu agora acordei homem, essa pessoa vai se sentir dessa forma. Por quê? Porque é um sentimento. E nós sabemos que aí é uma opção sexual. É um sentimento dessa pessoa. Mas nós sabemos que biblicamente e biologicamente essa pessoa, se ela for mulher e querer amanhã ser homem, né? Nada contra essa pessoa. Mas nós sabemos que biblicamente e biologicamente nós vamos ver que não condiz com a sua natureza. Está aqui, né? Estou trazendo para vocês a realidade e a verdade, que tanto é comprovado pela Bíblia Sagrada e também pela biologia, que nós sabemos que os cromossomos do homem é representado por XX e mulher X, homem XY, homem XX e mulher XY. Isso aí não vai ser mudado, os cromossomos não vão mudar. Então, essa ideologia traz que a mulher ou o homem, ela pode nascer neutro. O ser humano, quando vem ao mundo, ela nasce neutro, sem nenhuma, podemos dizer assim, sem nenhum tipo de gênero, nem masculino, nem feminino, nem homem, nem mulher. Essa pessoa vai nascer neutra. Mas nós sabemos que biblicamente e biologicamente isso não é verdade. Então nós vemos aqui que o significado da palavra transgeneridade nós já trazemos aqui para vocês. Vamos trazer agora o significado da palavra transexualidade. Transexualidade nada mais é que para os especialistas, essa orientação sexual de uma pessoa é definida de acordo com o gênero que ela se identifica e por qual gênero sente atração sexual. Então nós vemos aí que
não sou eu que estou falando, são especialistas, né, que afirmam, que diz que essa orientação sexual de uma pessoa é definida de acordo com o gênero que ela se identifica e por qual gênero sente atração sexual. Então nós vemos o seguinte, foi o que eu falei aqui. Se essa pessoa hoje é mulher, amanhã ela acorda e diz que quer ser homem, está com sentimento, né? E de acordo com esse seu sentimento, essa pessoa vai querer ser aquilo que ela é. Então nós vemos que isso aqui é uma atração sexual. Nós vemos que aqui fala de uma orientação também sexual. Então nós vemos aqui alguns tipos de gênero. Primeiro iremos falar aqui sobre o heterossexual. Então quem é aquela pessoa heterossexual? É o homem que gosta do sexo oposto, que é a mulher, e vice-versa, a mulher que gosta do sexo oposto, que é o homem, que é o que a Bíblia traz, o que a Bíblia nos orienta. O homem, a mulher geram filhos, geram a sua prole. Foi a família constituída por Deus, a família, podemos dizer assim, a família tradicional, que é o homem, a mulher e sua prole, que são seus filhos. E nós sabemos que esse foi o casamento a qual Deus constituiu através da palavra de Deus, através da Bíblia Sagrada. Então, o heterossexual é quando ele sente atração pelo gênero oposto, ou vice-versa. Então nós vemos aqui o homossexual. Qual o significado da palavra homossexual? Ou da pessoa que é homossexual? É aquela pessoa que sente atração pelo mesmo gênero. É quando um homem, ele sente atração por outro homem. Bissexual. Bissexual é aquela pessoa que sente atração por ambos os gêneros, tanto por homem como também por mulher. Assexual. O que é uma pessoa sexual? A pessoa sexual é quando há uma inexistência de atração por gênero algum. Então é aquele tipo de pessoa, aquela pessoa que se declara assexual, é um tipo de pessoa que não sente atração por nenhum dos sexos, nem do sexo masculino, nem pelo sexo feminino. E o pansexual? Quando a pessoa se declara ser pansexual. Pansexual é quando aquela pessoa sente atração independente de qual gênero seja. Então, independente do gênero, aquela pessoa sente atração. Então, é aquele tipo de pessoa que pode sentir hoje atração por mulher e amanhã sentir atração por homem, ou ter diversas maneiras de atrair por diversos sexos, o masculino, o feminino, ou até mesmo pelo sexo animal. São esses tipos de pessoas. Essa é uma pessoa pansexual. E também nós vemos que além dessas categorias, existem pessoas conhecidas também como não binárias. Então, quem são esses tipos de pessoas? Essas pessoas se encaixam em nenhum tipo de gênero, nem masculino, nem feminino. Então, quando você ouvir alguém falar que é uma pessoa não binária, que tem o seu gênero não binário, é um tipo de pessoa que ali não gosta nem do sexo masculino, nem gosta do sexo feminino, não sente atração por nenhum sexo. Então, dentro aqui já a gente está aprendendo, trazendo esse resumo, nós vemos aqui o primeiro tópico da lição, que vai falar sobre compreendendo o pensamento da transgeneridade. O primeiro subtópico vai falar sobre identidade de gênero. Diz assim: o gênero identifica os seres inequívocos do sexo masculino e feminino. Não obstante, na década de 1970, as feministas usavam o termo gênero para diferenciar do sexo anatômico. As ciências sociais passaram a enfatizar que o comportamento social dos gêneros
estabelecido pela cultura e não pelas características biológicas do sexo. Assim, argumentam que uma pessoa não precisa se comportar de acordo com o sexo de nascimento. Alegam que o gênero e a orientação sexual não são determinados pelo sexo biológico. Então nós vemos o seguinte, que esses tipos de pessoas que seguem essas ideias, esse comportamento, como eu falei aqui anteriormente, são pessoas que não querem seguir o seu sexo, tanto dado por Deus como biologicamente, querem assim agir de acordo com a sua opção sexual, com a sua orientação sexual, e não querem se sentir determinadas pelo seu sexo biológico. E é o que nós estamos vendo nos dias atuais. Aí diz assim: nesse caso, avaliam que a relação sexual entre macho e fêmea corresponde a papéis sociais impostos pelo contexto cultural e social, e não pela constituição anatômica e biológica do corpo humano. Desse modo, validam qualquer comportamento sexual. Então, essa é a teoria, pode dizer assim, o argumento que eles irão trazer, que isso aí de a relação sexual de macho e fêmea, de homem e mulher, isso aí é uma relação cultural, uma relação social, e que não está dentro da constituição anatômica e biológica do corpo humano. Então eles querem contradizer, em dizer que a atração de homem por mulher, mulher por homem, não é biologicamente parte do corpo humano, não faz parte. Mas nós sabemos que é deixado por Deus, e também Deus ele constituiu o homem, a mulher, Deus fez o homem e a mulher, e nós sabemos que toda essa ideologia, todo esse comportamento que eles trazem, nós sabemos que não foi de acordo com o que Deus ele trouxe para o ser humano. Então isso aí é uma controvérsia, é uma inversão de valores, como nós já falamos aqui anteriormente. Segundo subtópico, iremos falar aqui a diferença entre cisgênero e também transgênero. Então, se você já ouviu essa palavra, você pode estar dizendo: que palavra é essa? O que é isso? O que é que significa? E hoje o comentarista da lição está trazendo para todos nós o significado, o que é uma pessoa cisgênero e também o que é uma pessoa transgênero. Então nós vemos o seguinte, que essa definição de cisgênero é aquela pessoa que se refere cujo gênero está em concordância com o sexo de nascimento. Sou eu, nasci homem, então concordo com o sexo a qual Deus me constituiu. A mulher que nasce mulher, que está de acordo com a palavra de Deus, biologicamente falando, ela se sente mulher, ela é mulher, foi feita mulher. Então, nada mais é a pessoa que é definida como cisgênero, para eles, é aquela pessoa que nasce, e continua com o gênero do seu nascimento. Então, eu nasci homem, vou continuar sendo homem. A mulher que nasceu mulher vai continuar sendo mulher. E não é eu que estou falando, não é o comentarista da lição somente que está falando. É a Bíblia, biologicamente também falando, que o homem ele vai continuar sendo homem, mulher vai continuar sendo mulher. Então, resumindo aqui o significado da palavra cisgênero, quer falar também se a mulher, a fêmea, nascida com a sua genitália feminina, que se reconhece mulher, e o macho nascido com genitália masculina, que se reconhece homem. Diz assim a Bíblia Sagrada lá em Marcos capítulo 10, versículo 6, só um trechinho para a gente entendermos aqui. Abra sua Bíblia em Marcos capítulo 10, versículo 6, e vamos ler esse texto, esse versículo, para o entendimento dos irmãos. Marcos 10,
6, que diz assim a palavra do Senhor: porém, desde o princípio da criação, não sou eu que estou falando isso, é a palavra de Deus, é a Bíblia Sagrada. Porém, desde o princípio da criação, Deus os fez macho e fêmea. Porém, desde o princípio da criação, Deus os fez macho e fêmea. Por isso, deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e unir-se-á a sua mulher. E eu vou continuar dizendo aqui: e serão os dois uma só carne, e assim já não serão dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. E em casa tornaram os discípulos a interrogá-lo acerca disso mesmo. Então, finalizando aqui, irmãos, o que é que nos deixa claro? Que Deus nos constituiu. Deus, desde o princípio da criação, Deus fez macho, homem e fêmea a mulher. Então, desde a criação do mundo, não sou eu que falo isso, que afirmo, é a palavra do Senhor. Então, nós sabemos que para estas pessoas, uma pessoa cisgênero é aquela pessoa que nasce com sexo e continua com o mesmo sexo de nascimento. Segundo, podemos ver aqui, terceiro subtópico, podemos ver aqui falando sobre transgênero e sexualidade. Então, antes de nós entrarmos no terceiro tópico, transgênero e sexualidade, não podemos esquecer também de falar do significado da palavra transgênero. Então, o significado da palavra transgênero nada mais é que uma disforia de gênero, como eu falei aqui anteriormente. O transgênero classifica a pessoa cujo gênero está em oposição ao sexo de nascimento, ou seja, indivíduo que nasce com genitália masculina, mas que se assume mulher, ou o que nasce com genitália feminina, mas que se assume homem. Então, pois bem, nós vemos aqui o seguinte, que são pessoas que alegam ter nascido no corpo errado. Olha aí, o que é que essas pessoas vão dizer? São pessoas que alegam ter nascido no corpo errado e se identificam com um gênero diferente do sexo biológico. O movimento social de representatividade deste grupo é chamado de LGBTQIAPN+. Veja que antes esse movimento era só LGBT. Depois acrescentaram mais algumas siglas. Aí ficou LGBTQIA+. E agora foram acrescentadas mais algumas siglas, que é LGBTQIAPN+. E eu vou trazer aqui quais são os significados dessas siglas, tá certo? Para você que é professor, para você que é aluno, preste bem atenção nessa lição. Não esqueça de curtir, tá bom, os nossos vídeos. E faça um resumo, estude antes, uma semana antes, se puder, para que você venha se debruçar mais sobre esse assunto, porque nós sabemos que são assuntos complexos, são temas bastante polêmicos e precisamos discorrer, pedindo a Deus sabedoria, entendimento, não criando nenhuma apologia, nada contra esses tipos de pessoas, tá certo? Pois nós sabemos que tudo isso é investido do inimigo e que tem pessoas que oram por essas pessoas. E nós estamos aqui não só orando, mostrando a verdade e pedindo a Deus que Deus abra o entendimento, os olhos dessas pessoas, para que Deus possa mudar o quadro da sua história, para que Deus possa alcançá-las, para que Deus possa
restaurar essas vidas, para que Deus possa libertá-las, para que Deus possa entrar com sede de salvação. Porque Deus ele pode fazer milagres. Deus pode ir na divisão da alma e do espírito. A palavra do Senhor é apta para discernir os pensamentos. Glória a Deus. Estamos aqui, amados, para falar a verdade e tudo que nós estamos vivendo nos dias atuais. Então, voltando aqui para a lição, nós vemos que este movimento, eles vão alegar ter nascido no corpo errado. Veja se não é investida do inimigo. Como é que você nasce em um corpo e vem um sentimento na sua mente, colocam na sua mente, e através de outras pessoas, sendo influenciada por outras pessoas, essas pessoas se deixam ser levadas por comportamentos que não são de acordo com a palavra de Deus. E o que é que essas pessoas fazem? Começam a dizer que não estão mais no corpo, que o corpo que ela veio foi errado, não era para ela ter nascido homem, não era para ela ter nascido mulher, e sim o sexo oposto. E nós vemos aqui, amados, que quando nós falamos sobre isso, nós entramos aqui no mundo espiritual. E nós sabemos que a nossa luta e a nossa carne, a nossa luta, a nossa batalha não é contra a carne, e sim contra as potestades malignas. Nós sabemos que tudo isso é investida do inimigo, porque nós sabemos que a palavra do Senhor nos diz que o inimigo ele veio só para matar, roubar e destruir. Mas Jesus ele veio para dar vida e vida com abundância. Então, antes de nós entrarmos aqui no segundo tópico, vamos encerrar esse terceiro subtópico da lição, do primeiro tópico, transgênero e sexualidade, e eu vou mostrar para vocês o que significa essa sigla LGBTQIAPN+, tá certo? Então, o terceiro subtópico vai falar sobre transgênero e sexualidade. Para os especialistas, a orientação sexual de uma pessoa é definida de acordo com o seu gênero que ela se identifica e por qual gênero sente atração sexual. Então foi o que eu falei aqui anteriormente, logo no comecinho da aula, que são aquelas pessoas heterossexual, aquelas pessoas homossexual, aquelas pessoas que se sentem atração por outras pessoas do mesmo sexo, aquelas pessoas que se declaram bissexual, assexual, pansexual e também não binárias. Então, já falamos, já tratamos acerca disso, e agora eu vou trazer para vocês o que significa, Isso aqui foi uma matéria trazida pela Universidade Federal de Santa Catarina, a UFSC Diversifica, que vai falar sobre a visibilidade trans, transitando em territórios, conquistando espaços. Esse aí foi o tema discutido, e aí foi criado o Dia Nacional da Visibilidade Trans. Esse dia foi declarado no dia 29 de janeiro, foi declarado o Dia Nacional da Visibilidade Trans. Então, isso aqui foi desde 2004, viu, irmãos? Foi criado aqui esse dia deles de transitando em territórios, conquistando espaço, que é a visibilidade trans. Então, dentro desse tema abordado, nós podemos ver o seguinte. Primeiro, o que significa a letra L? A letra L significa a palavra lésbicas, que são mulheres que sentem atração sexual romântica por pessoas do mesmo gênero, mulheres / feminino. Então, lésbicas são mulheres que sentem atração romântica por outras mulheres. A palavra G, o que significa, a letra G. A letra G fala de gays, o que significa
a letra G e a palavra gays. Homens que sentem atração sexual romântica por pessoas do mesmo gênero. Então, homem masculino. Então, são pessoas que sentem, homens que sentem atração pelo mesmo sexo. Podemos ver aqui o B, a letra B, de bissexuais. São pessoas que sentem atração sexual e romântica, né, por mais de um gênero, né, tanto masculino também como feminino. A letra T significa a palavra transexuais, como nós já falamos aqui. São pessoas que não se identificam com o gênero atribuído em seu nascimento. A transexualidade se refere à identidade de gênero oposta ao sexo físico biológico, utilizando tanto para identidades masculinas, que é o transmasculino, quanto para femininas, que é a transfeminina. Agora, podemos ver aqui T também de travestis. Travestis são pessoas que nasceram com determinado sexo, atribuído culturalmente ao gênero considerado correspondente pela sociedade, mas que passam a se identificar e construir nelas mesmas o gênero oposto. Então veja aí, são pessoas de determinado sexo, né, nasceram naquele sexo, seja homem ou seja mulher, mas considerado correspondente pela sociedade, passam a se identificar, né, nelas mesmas com o gênero oposto. É aquela pessoa que nasce homem, mas se identifica como mulher, ou vice-versa, né, ou o sexo oposto. Nasce mulher e se transforma em homem, né? Não, então, caracterizando aqui, se transforma no gênero oposto. Vamos para a letra Q, que significa queer. Então, o que é a palavra queer? São pessoas que nascem, são pessoas que não se identificam com os padrões de heteronormatividade impostos pela sociedade e transitam entre os gêneros sem necessariamente concordar com tais rótulos. Olha aí, irmãos. São pessoas que não se identificam com os padrões de heteronormatividade, né, impostos pela sociedade, e transitam entre os gêneros, tanto masculino como feminino, sem necessariamente concordar com tais rótulos. Então essas pessoas são o tipo de pessoas que uma hora pode ser, né, um gênero masculino, outra hora pode ser gênero feminino. E não se preocupam, né, ali se vão ser rotuladas. Agem dessa forma na maior tranquilidade. Então isso é muito perigoso, né? Muito perigoso mesmo. A letra I, de intersexuais. Quem são essas pessoas? São pessoas que possuem variações biológicas não binárias, como eu falei aqui. A intersexualidade está relacionada às características sexuais biológicas, diferente da orientação sexual ou da identidade de gênero. Uma pessoa intersexo pode ser hétero, pode ser gay, pode ser lésbica, pode ser bissexual, pode ser assexual e pode se identificar como mulher, como homem, ou ambos, ou nenhum. Misericórdia. Então esse tipo de pessoa que se declara intersexual, na mente delas, né, elas podem ser o que ela quiser. Pode ser homem, pode ser mulher, pode gostar do mesmo sexo, pode não gostar do mesmo sexo, pode não gostar de ambos os sexos, né? Pode ser gay, pode ser hétero, pode ser lésbica, pode ser assexual, pode ser bissexual, pode ser pansexual, ela pode ser o que ela quiser. Mas nós sabemos que biblicamente e biologicamente essas pessoas não são o que elas querem ser, certo? Assexuais. Quem são essas pessoas assexuais, né? Iniciando aqui com a palavra A. São pessoas com ausência total, parcial, condicional ou circunstancial de atração sexual. Então olha aí. Essa pessoa engloba aromânticos, românticos, homoromânticos, heteroromânticos
birorromânticos, né? Panromânticos, demissexuais e entre outros. Então essas pessoas têm essa ausência total ou parcial ou condicional de atração sexual. Misericórdia. Então nós vemos aqui que são situações, irmãos, que são estarrecedoras. Você que está vendo aí os significados, você pode ter tomado um susto, mas você pode pesquisar aí o significado dessas palavras e você vai entender um pouquinho mais do que eu estou falando aqui. Então, veja onde nós chegamos. Veja uma pessoa que se declara assexual, né? Que ela pode ter ausência total ou parcial da sua atração sexual. Então, ela pode se englobar em vários tipos de gêneros e de várias formas, com várias pessoas de outro sexo e muito mais, né? Isso aqui é só uma pincelada do que nós estamos trazendo aqui sobre o significado desse movimento. E finalizando aqui, o que é uma pessoa pansexuais, né? A letra P. São pessoas que possuem atração sexual, né? Atração romântica, por pessoas independentes do mesmo sexo, ou do sexo ou gênero das mesmas pessoas. Então são pessoas que se declaram, né, independente do sexo, aquela atração romântica, aquela atração ali por determinado tipo de sexo, né? Seja masculino, seja feminino, pode ser também os dois, né? Elas que vão se declararem ali e vão seguir esse seu sentimento, né? E N de não binário, que é não binário, né? São pessoas que não se identificam no padrão binário de gênero, né? Então são aquelas que não são e nem se identificam, né, no padrão binário. Então essas são as pessoas não binárias, que vai dizer o seguinte: engloba agêneros e gêneros fluidos, entre outros. Então são aquelas pessoas que não se declaram, né, ali dentro desses outros significados que eu falei aqui, né, dentro desses outros tipos de gênero. São essas pessoas que não se identificam com esse tipo de gênero, são chamadas de não binários, né, ou não binários. Então nós vemos aqui, para finalizarmos, o significado do mais, né? Que o mais é utilizado para incluir outros grupos e variações de gêneros e sexualidade, dado que a sigla está em constante mudança. Então, o que nós podemos entender? Que este mais quer dizer o quê? Que vão surgir novas variações, novos grupos de gênero, novas sexualidades, a partir do momento que ele se sente de uma forma diferente, cria esse movimento, e esse mais já está dizendo, que pode ser incluído mais um grupo, mais um tipo de pessoas, com outros tipos de gêneros diferentes do deles, do que já tem. Então, a sigla é LGBTQIAPN+. Então, esse mais quer dizer que pode ser incluído outros grupos. Tá certo, irmãos? Então, isso aqui é a realidade. São os dias atuais a qual nós estamos vivendo. Isso aí foi criado desde 2004 e cada dia mais tem crescido. Tem pessoas que estão entrando e fazendo parte desses grupos. E nós sabemos que, pela palavra de Deus, esses tipos de comportamentos não estão de acordo com a Bíblia Sagrada. Bom? Então, para nós finalizarmos aqui, vamos para o segundo tópico, que vai falar sobre reafirmando a visão bíblica de gênero. Reafirmando a visão bíblica de gênero. Então, o primeiro subtópico, a constituição biológica. Do hebraico Adam, o homem foi formado do pó,
úmido da testa, lá em Gênesis capítulo 2, versículo 7. Nosso Senhor ratificou que desde o princípio da criação, Deus os fez macho e fêmea, Marcos 10, 6, a qual nós já lemos. Nossa declaração de fé professa que o ser humano é constituído de 3 substâncias. Primeiro, uma física, que é o corpo, e 2 materiais, que é o espírito e a alma. Está lá em 1 Tessalonicenses 5:23, também em Hebreus 4:12. Desse modo, o corpo físico é invólucro das partes imateriais. O gênero desse corpo é definido pelo sexo de criação geneticamente determinado, homem ou mulher. Nesse caso, o sexo e o gênero estão relacionados com as características orgânicas do corpo e dos órgãos genitais. Significa que, na criação divina, os cromossomos sexuais XY, determinado sexo masculino, que é o macho, ratificando aqui o que eu falei, o XY se refere ao sexo masculino, que é o macho, e o XX, que é o sexo feminino, que é a fêmea. Então nós vemos o seguinte, que aqui o comentarista está reafirmando uma visão bíblica acerca do gênero, que Deus fez desde a criação o homem e a mulher, o macho e a fêmea. E ele traz mais uma observação, que a nossa declaração de fé processa que o ser humano é constituído de 3 substâncias, uma física e 2 imateriais. A física é o corpo, é o nosso corpo. É por isso que a Bíblia diz: vós sois templo e morada do Espírito Santo. O vosso corpo é templo e morada do Espírito Santo. E depois, substâncias imateriais, que é o espírito e a alma. Então nós vemos aqui que deste corpo físico, nós temos 2 partes que são imateriais, que é a alma e o corpo. E aqui ele quer dizer o seguinte, que o gênero desse corpo é definido pelo sexo desde a criação, desde lá do Gênesis, geneticamente determinado homem e mulher. Então a Bíblia Sagrada deixa bem claro, irmãos, que Deus ele criou o homem e Deus criou a mulher. E o que passar disso não vem da palavra de Deus. Deus ele criou a família tradicional, como eu falei aqui no início. O homem, a mulher e a sua prole, que é o seu filho, os seus filhos. A Bíblia diz que filhos são herança do Senhor, são bênçãos. Então como é que uma pessoa do mesmo sexo vai poder coabitar, vai poder ter filho? Jamais. Nós sabemos que esses tipos de pessoas que se declaram dessa forma não vai ter, podemos dizer assim, tanto fisicamente como espiritualmente, como mentalmente, trazer uma doutrinação para uma criança. Como é que 2 homens ou 2 mulheres vai poder colocar na cabeça de uma criança que aquilo é correto? E nós sabemos que é isso que estamos vendo nos dias atuais. Pessoas do mesmo sexo pegando crianças para criarem e trazer assim ideologias e pensamentos diferentes e opostos do que diz a palavra do Senhor. Então não podemos concordar, não podemos aceitar esse tipo de comportamento, esse tipo de ideologia. Então o segundo subtópico vai falar sobre a constituição moral, que vai dizer: o homem foi criado dentre os outros aspectos. Primeiro, a imagem de Deus e a semelhança moral de Deus. Então o homem foi criado tanto à imagem de Deus como a sua semelhança moral. Entretanto, o pecado corrompeu a moralidade do gênero humano. Por isso, no plano divino, os crentes precisam ser renovados segundo a semelhança moral original. Vamos abrir a nossa Bíblia em Efésios capítulo 4, versículo 22. Efésios capítulo 4, versículo 22.
Vamos ver o que é que vai dizer a Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo 22, diz assim: que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, da velha natureza, da vida de pecado, da vida de idolatria, da vida da imoralidade sexual, da vida da fornicação, do adultério, das coisas erradas, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso sentido, e vos revistais do novo homem, daquele que nasceu da água, daquele que nasceu do Espírito, que agora não pratica mais as coisas velhas, porque tudo se fez novo, após revestivos do novo Espírito, do vosso sentido, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Olha o que é que Paulo vai dizer: pelo que deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Pois somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, não deis lugar ao diabo. Paulo aqui ele vai falar sobre a santidade cristã, que é oposta aos costumes dos gentios, a prática errônea, a prática que aqueles homens e aquelas mulheres andavam, né? E aqui Deus vai orientar eles que não andassem dessa forma, não praticassem o mesmo erro que eles praticassem, mas antes se revestindo do novo homem, da nova aliança, de uma nova vida com Cristo. E é o que nós trazemos para você, através dessa lição, que nós que somos uma nova criatura, uma nova pessoa no bendito sangue de Jesus, que as coisas velhas se passaram, mas que tudo se fez novo, que nós viemos se revestir do novo homem, que Deus nos fez, a nova mulher que Deus te fez, e nós não venhamos concordar e aceitar essas práticas do maligno, pois nós sabemos que tudo isso é investida do inimigo contra a sociedade, contra a igreja, contra o povo de Deus, contra aqueles que estão precisando de uma palavra, que estão espiritualmente fracos, precisando do milagre de Deus. Então nós vemos aqui que o homem, né, ele foi criado dentre os outros aspectos, semelhança, imagem e semelhança de Deus. Então nós podemos dizer o seguinte, que nós que somos lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, não podemos concordar com essas práticas, não podemos aceitar o que está acontecendo. Nós não podemos ser omissos, nós temos que pregar a palavra da verdade, não podemos temer, porque maior é o que está conosco do que o que estão com eles. Glória a Deus. E já para finalizarmos esse segundo tópico da lição, o terceiro subtópico vai falar sobre a constituição da sexualidade, né? Então, o que seria a constituição da sexualidade? Ao criar o ser humano, macho e fêmea, Deus também instituiu a sexualidade. Está lá em Gênesis capítulo 1, versículo 27 e 28. E diz assim: sempre fez parte da criação original de Deus o homem unir-se sexualmente em uma só carne com sua mulher. Isso é bíblico, irmãos. O unir-se aqui quer dizer coabitar. Coabitar é ter sexo, fala da sexualidade entre o homem e a mulher e o homem. Deus não deixou aqui que a mulher viesse ter sexo com a mesma mulher, nem o homem ter sexo com o mesmo homem. Olha o que é que vai dizer mais à frente.
O relacionamento sexual, conforme idealizado pelo Criador, prevê uma satisfação completa entre homem e mulher na busca da realização conjugal e na procriação da espécie. Como eu falei aqui, o homem, a mulher e sua prole. Então Deus criou o homem para coabitar com a mulher, com a sua esposa e assim vice-versa, para que juntos viessem procriar, viessem ter a sua prole, né? Que são seus filhos. Então essa realização conjugal está dentro do plano de Deus. Então nós vemos que a união, né, vai falar sobre a união monogâmica e heterossexual, vai dizer aqui que configura um modelo bíblico de sexualidade. Então todo esse contexto, né, todo esse relacionamento conjugal entre o homem e a mulher, né, que se coabitam, isso aí está desde a criação, desde o plano divino de Deus, tanto o sexo como o gênero e como a sexualidade não são meros estereótipos de construção social, mas estão biologicamente constituídos e intimamente relacionados. Então nós vemos aqui o seguinte, que tudo isso foi plano do Criador. Tudo isso foi plano de Deus. O sexo, a sexualidade, né, e o gênero masculino e feminino, a sexualidade entre o homem e a mulher, né, entre o casal, ali gerando a sua prole, que são os seus filhos. Então tudo isso é um padrão bíblico, é a família tradicional, o homem, a mulher e a sua prole. Então não podemos abrir mão, né, dos nossos princípios, não podemos abrir mão daquilo que Deus ele falou através da sua palavra. Para finalizarmos, amados, já estamos chegando ao fim de mais um resumo da lição bíblica. Terceiro tópico, falando sobre os efeitos da ideologia transgênero. Então, quando nós falamos, né, da ideologia, já estamos falando de ideias, pensamentos sobre as pessoas transgênero ou sobre essa classe, né, sobre esse grupo, esse movimento que se declaram dessa forma. Então, o primeiro subtópico vai falar sobre a depreciação da heterossexualidade, né? Então, antes aqui de trazermos aqui esse terceiro tópico, né, esse resumo, eu queria deixar bem claro por que nós, cristãos, que professamos, né, a nossa fé em Cristo Jesus, nós que somos protestantes, né, o nosso manual, a nossa regra de fé, porque nós não aceitamos a transgeneridade. Vou te falar por quê. Primeiro, porque ela é anticientífica. Então, o que é algo anticientífico? É que vai de encontro à ciência. Então, é algo que não está relacionado à ciência, está fora daquilo que a ciência fala. Então, a transgeneridade é anticientífica, né? Por quê? Porque ela não está dentro do padrão da ciência. Vamos ver aqui, abordar alguns tópicos para a gente entender por que nós cristãos não aceitamos esse tipo de movimento, né, esse tipo de comportamento acerca da transgeneridade. Primeiro, ela é anticientífica. A homossexualidade, assim como outros transtornos, estão relacionados com a identidade de gênero. Então, essa identidade trata-se de uma conduta patológica, um desvio da pulsão sexual. Olhe bem. Então, essa palavra, esse significado dessas pessoas que são transgêneros, né, fala acerca da transgeneridade, são condutas patológicas que têm um desvio da pulsão sexual, tanto no que concerne ao objeto
quanto ao alvo sexual. Trazemos aqui também, fisiologicamente, o ser humano normal, sem nenhum distúrbio, nasce menino ou menina. A sexualidade de uma pessoa não deve naturalmente ser diferente do seu sexo, a menos que ela já madura resolva renunciar sua própria natureza. Então, essas pessoas que se dizem ser diferentes do seu próprio sexo são pessoas que estão dentro dessa transgeneridade. Então nós vemos aqui que essa pessoa, quando ela se acha, quando ela tem esses pensamentos, o que é que ela faz? Ela resolve renunciar à sua própria natureza. Então é uma opção dessa pessoa. É um sentimento que ela tem, que hoje ela é homem e amanhã ela é mulher. E assim vice-versa. Então nós vemos aqui que mesmo que haja alguma deturpação física, permanecem homens e mulheres, ou mulheres biologicamente. Então biologicamente, cientificamente, não vai mudar. Essa pessoa vai continuar sendo homem por causa dos cromossomos. XY são os cromossomos masculinos, do macho, e XX da fêmea, da mulher. Então nós vemos que isso não vai mudar biologicamente. Então não há nenhuma dúvida que não existe gene gay. Ninguém nasce gay. Ninguém nasce neutro. Ou você nasce homem, ou você nasce mulher. Ou você nasce macho, ou você nasce fêmea. Ninguém vai poder mudar isso. Nem a ciência vai poder mudar isso, porque Deus nos constituiu assim. Ou ninguém nasce com gene trans. Você já viu alguém nascer trans? Eu pergunto para você, você já ouviu alguém dizer que já nasceu gay? Você já viu essa pessoa nascendo gay? Ou essa pessoa nascendo neutro? Sem nenhuma genitália masculina ou feminina? Não existe, só se for alguma anomalia, que uma criança pode... já teve caso de duas crianças nascerem juntas a outras, grudadas, o seu corpo uma na outra. E às vezes por questão de vida ou morte, o médico ter que separá-las e uma ficar com a genitália, um perder e o outro conseguir salvar a genitália do outro bebê. E às vezes aquela outra criança fica só com um lugarzinho de urinar, de fazer a sua necessidade. Isso aí acontece quando duas crianças já nascem dessa forma. E é preciso salvar a vida daquela criança. Mas, tirando essa situação, não existe pessoas que nascem com gene gay, com gene trans, geneticamente falando. Então, cientificamente ou geneticamente falando, não existe um terceiro sexo. E também não existe dizer que nasceu neutro. Visto que a sexualidade humana é binária por princípio, que vão dizer aquelas pessoas, como eu falei aqui anteriormente, que se dizem ser não binárias, que não sentem prazer, não sentem atração por sexo algum. Então, geneticamente, cientificamente, o ser humano já é binário desde o princípio, e assim sentir atração pelo sexo oposto. Então, com a finalidade óbvia de reprodução e florescimento de nossa espécie. Isso aqui foi trazido aqui do jornal Mensageiro da Paz, de junho de 2016. Então, segundo, por que nós não concordamos e não aceitamos a transgeneridade? Porque ela é antirracional. Então, o conceito de transgeneridade não aceita o sexo biológico, nem masculino nem feminino, como fator determinante da sexualidade. Então, se pagamos ou se pegarmos, qualquer coisa que tenha sido criada ou projetada para funcionar de determinada maneira e reverter a sequência da operação, e o resultado inevitável será a destruição. Então, uniões do mesmo sexo, homossexualidade, agridem a própria imagem de Deus e a ordem natural e racional da criação.
Isso aqui está lá em Romanos capítulo 1, versículo 25 ao 27, que diz a palavra do Senhor. Vamos abrir em Romanos capítulo 1, versículo 25 ao 27, que vai dizer assim: Pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Pelo que Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à sua natureza. E semelhantemente, também os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro. E como eles se não importaram de ter reconhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm, estando cheios de iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, de males, desobediente ao pai e à mãe, nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia, os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte, os quais tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também consentem aos que as fazem. Sabe o que Paulo vai falar aqui? Ele vai falar sobre a idolatria e sobre a depravação dos gentios. O que foi que Deus falou acerca dessas pessoas que cometem todos esses pecados? Que Deus, assim mais, os entregou ao seu sentimento perverso. Por quê? Porque eram pessoas que não davam ouvido à palavra de Deus, que queriam fazer o que queriam, viver da forma que queriam, viver uma vida de libertinagem, de pecado, uma vida errônea diante de Deus, não queriam conselhos de pai e mãe, não queriam seguir a vontade de Deus. Então o que é que Paulo vai dizer nessa carta aos Romanos? Que eles se entregaram às paixões infames, o homem deitando com o homem, a mulher deitando com a mulher, cometendo torpeza, cometendo engano, cometendo pecados. E é tudo que nós vemos nos dias atuais. Por isso que a transgeneridade, não podemos concordar com ela, porque ela é antirracional. Nós vemos que eles mudam a ordem natural de Deus, né? Tudo que veio da criação, eles pegam e fazem tudo ao contrário. Eles praticam o oposto. E tudo isso vai de encontro à palavra de Deus e se torna pecado diante de Deus. Terceiro, porque nós não aceitamos a transgeneridade, porque ela é antiética. A transgeneridade são mais umas daquelas mentiras com ares de suposta verdade que infestam o mundo contemporâneo. É um dos subprodutos da ditadura do relativismo moral, cuja origem se encontra no marxismo cultural. Vem da mesma onda do feminismo, né? Pessoas que vieram de um pensamento marxista, tanto feminista, né, como também dentro dessa transgeneridade. Então são pessoas que atacam a palavra de Deus. Aqui o comentarista Douglas Batista ele vai dizer o seguinte, que é um ataque afrontal e violento à família e à dignidade do homem. Então como é que nós podemos concordar com esses tipos de pessoas, com esses tipos de movimento, com esses tipos de pensamento, que são pessoas que se dizem estar corretas e agora começam a atacar a família a qual Deus constituiu, começam a atacar a dignidade do homem, a dignidade da mulher. Nós vemos que tudo isso faz parte do desdobramento do marxismo, que também pretende eliminar o modelo ético familiar monogâmico. O homem tem apenas a sua mulher, a mulher tem apenas o seu marido.
né? E sim ter ali a sua relação sexual. Então nós vemos que o entendimento dessas pessoas, a ideia dessas pessoas é destruir o casamento monogâmico, do homem com a mulher ou da mulher com o homem, né? Nós vemos aqui também não só monogâmico, mas também patriarcal, né? E também heterossexual. Então nós vemos aqui que a transgeneridade, também conhecida como ausência de sexo, é um mal presente na sociedade pós-moderna e indica o grau da corrupção da espécie humana. Palavras do pastor e comentarista Douglas Batista. Então, ele traz aqui o seguinte, que tudo isso, né, da transgeneridade é um mal presente na sociedade pós-moderna. Indica o grau da corrupção da espécie humana. Então, nós vemos a investida do inimigo, né, que é dentro da família, que é destruir a família. Porque destruindo a família, não vai ter mais igreja. Destruindo a família, destruindo o homem, a mulher, né, não vai ter mais igreja. A igreja é constituída pela família, por mim, por você, que é homem, que é mulher, que somos casados, que temos nossos filhos. Então não podemos compactuar, não podemos aceitar tudo isso que está acontecendo nos dias atuais. Porque tudo isso vai de acordo, vai de encontro, né, à palavra do Senhor. Quarto, porque nós não aceitamos, nós não concordamos com a transgeneridade, nós que somos cristãos, lavados em remido pelo sangue do Cordeiro, nós que professamos a mesma fé em Cristo Jesus. Quarto e último, porque ela é antibíblica. A transgeneridade está exatamente no contrário do que Deus ordenou. Está lá em Romanos capítulo 1, versículo 24 ao 27. Também está lá em Isaías 28, 15. Ao instituir o casamento, Deus ordenou: o homem deixará pai e mãe e unir-se-á a sua mulher, e eles se tornarão uma só carne, uma só pessoa, né? Ali tendo a sua relação conjugal. Gênesis 2, 24. Então isso significa que a união monogâmica entre o homem e a mulher e heterossexual entre o macho e uma fêmea sempre fez parte da criação original de Deus. Isso já estava no plano divino de Deus. A família tradicional, o homem, a mulher, a sua prole, glória a Deus. Então a diferenciação dos sexos visa a complementaridade mútua na união conjugal. Nem um varão é sem a mulher, nem a mulher é sem o seu varão. O que seria de nós homens sem a mulher? E o que seria da mulher sem nós homens? Então um completa o outro. A mulher foi criada para complementar o homem, né? Pois Deus assim deu atribuições a mulheres que não deu ao homem. Deus deu atribuições ao homem de zelar, de guardar, de ser o provedor. Deus deu atribuições à mulher, deu a dádiva da maternidade, de ter filhos, né? De ser esposa, de ser auxiliadora, ajudadora. Então, quem nos deu isso foi Deus. Podemos ver em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 11, e Gênesis também 1, 27, 1 Coríntios 6, 10, Efésios 5, do 22 ao 25. Então, para nós finalizarmos aqui, nós vemos primeiro o subtópico, a depreciação da heterossexualidade. O que é que eles estão fazendo? É o que eu falei aqui anteriormente. Eles estão querendo, esse ativismo, estão querendo destruir não só o homem, mas também como a mulher, o gênero heterossexual, o gênero masculino e o gênero feminino. Porque eles, destruindo a família, como eu falei aqui, vai querer destruir a igreja. Porque se não tem família, não tem mais igreja. Então, essa aqui é a depreciação da heterossexualidade. Segundo, a construção de narrativas. O que é que eles estão fazendo? Criando pessoas que se designam militantes. São aqueles tipos de pessoas que morrem por defender aquelas ideologias, pessoas trans, né, que se alegam que a subjetividade de alguém se sentir homem ou mulher deve sobrepor aos aspectos biológicos. Aí vai dizer o seguinte: nesse sentido, eles se rebelam contra a própria constituição biológica,
Então, para adequar a insatisfação do próprio corpo com a mente, exigem terapia hormonal e cirurgia de redirecionamento sexual como pretensas soluções. Isso é tão sério que o ativismo na educação e saúde pública acaba se impondo no doutrinamento de crianças e adolescentes na busca de aceitação social e divulgam a ideia do nascimento no corpo errado. Então veja aí o que é que essas construções narrativas, o que é que essas pessoas que são, podemos dizer assim, ativistas, militantes, primeiro, eles entram na mente das pessoas, criam esse ativismo, e agora eles tendem, tanto para a educação, tanto para a saúde pública, começam a cobrar cirurgias, começam a cobrar terapias hormonal, começam agora a implementar doutrinamento nas crianças, nos jovens, nos adolescentes, dentro da escola, na faculdade, no trabalho. Então, querendo desconstruir tudo aquilo que Deus ele construiu. E eles criando essa narrativa, eles vêm agora para a linguagem neutra, que é o movimento que eu falei, o movimento LGBTQIAPN+, que requer, está dizendo aqui, que requer a inserção de uma terminologia neutra ou não binária na linguagem. Quer dizer, eles terminam com esse objetivo. Então, o objetivo aqui é identificar que não se reconhece como masculino ou feminino. Para ele, tanto faz. Gostar de ambos os sexos, dizer que é homem, dizer que é mulher, e assim sucessivamente. Então, nós vemos o seguinte, que contudo, na língua portuguesa, o gênero neutro é absorvido pelo masculino. Assim, o masculino é usado de modo genérico para identificar a espécie humana, homens e mulheres. Não obstante, a militância pretende substituir as vogais A e O. Vejam o que é que eles querem fazer. Na pretensão de neutralizar o gênero, até as vogais na língua portuguesa, eles estão querendo mudar. Eles querem mudar tudo. Querem mudar a mente, querem mudar o corpo, querem mudar tudo, os pensamentos, querem mudar a língua portuguesa, querem mudar juntamente com todas as suas narrativas, os seus pensamentos, com toda a sua militância através deste movimento. Eles querem criar situações e poder garantir que o Estado favoreça todo o seu querer, o seu bem-estar. E nós sabemos que não é dessa forma que o país ele deve se regir. Então nós vemos aqui que esses efeitos dessa ideologia transgênica promovem uma agenda completamente anticristã. Então tudo isso, todas essas construções de narrativa, a depreciação da heterossexualidade e essa linguagem neutra, tudo isso é denominada anticristã. Nós que somos cristãos, que professamos a mesma fé, não podemos aceitar, não podemos concordar com esse movimento, com esse ativismo, porque agora eles estão entrando dentro da educação, dentro da cabeça das crianças, dos jovens, dos adolescentes, estão garantindo os benefícios dentro do Estado, cirurgias, harmonização, terapia hormonal e fora outras coisas. Benefícios, estão criando apadrinhamentos. E nós sabemos que isso não vai acabar por aqui. Nós sabemos que o mundo vai disso a pior. Sabe por quê? Porque tudo isso é cumprimento da palavra do Senhor. Que Deus venha ter misericórdia das nossas vidas. Que Deus venha ter misericórdia do nosso Brasil, da nossa família, dos nossos familiares. E que Deus nos guarde desse presente século, deste mal. E que nós venhamos ser pregadores da palavra de Deus, pregar a palavra da verdade. Que Deus abençoe a todos. Fiquem todos na paz e até a próxima lição, que será uma visão bíblica do corpo, a lição de número 9. Estaremos postando aqui para vocês. Lembrando que nós temos os vídeos todas as segundas e quartas-feiras, a partir das 18, tá certo? Todas as segundas
comentários sobre a lição de adultos e todas as quartas-feiras trazendo um comentário aqui da lição dos jovens, tá bom? Deus abençoe a todos, fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Amém.